Graça e paz, igreja. Fiquem de pé, por favor. Salmo 53. Amém? Disse o nécio no seu coração: não a Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não haviam, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Até o capítulo 6. Amém. Amém. Podeis sentar. As meninas vão louvar o Senhor, 2 louvores. Esse louvor que nós vamos entoar agora, ele não está no livrinho, mas vai passar no livro, vai ser projeto a letra. E uma das coisas que fez nós escolhermos esse, principalmente a mim, eu trouxe para as meninas e elas abraçaram também a minha ideia, é que durante a pandemia em março, esse louvor ele me trouxe várias recordações, me fez reviver várias situações. A gente vê a frente, aí vai ali no dia a dia, às vezes meio que no automático, você termina sem perceber determinadas coisas, meio que esquecendo que estão guardadas. E esse louvor me trouxe a realidade de muita coisa. A principal coisa que me trouxe a realidade é ter a certeza de que a nossa casa, ela vai muito além desse espaço físico. Então, se a gente achava que o culto era só feito aqui, que Deus só estaria presente aqui, isso foi meio que desfeito, acho que em muitos lares. Quando nós aprendemos, era uma coisa que nós já sabíamos, né? Mas às vezes fica um tanto esquecido. E eu me revisitei nessa questão. Então, a casa sou eu, a casa é você, a casa é nosso lar e a casa também é a igreja. Aí, esse hino, acho que ele traz muito isso, por isso que nós vamos entoar ele hoje. E peço a participação de vocês também. É o nosso primeiro momento. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim.
Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Bom, coisa bonita, não foi?
Agora o coro sob nova direção, né? Com Cátia à frente e as meninas aí. Ficou muito, muito bom. Muito bom. É emocionante. Vamos orar agora? Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom, Pai Santo, estarmos aqui na Tua casa, aqui na Tua presença, para Te agradecer por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós durante toda a semana, para Te agradecer por podermos estar aqui mais uma vez para Te louvar, para aprender de Ti, Senhor. O ouro de Ofir é um ouro mais puro, era o ouro mais puro, mais refinado que existia, e que nós possamos nos limpar e a cada dia nos aproximar para que sejamos também como o ouro de Ofir. Pai bendito, esses hinos que foram cantados agora disseram muito ao meu coração, e acredito que há algumas pessoas que estão aqui na igreja também, né? Que Tu é que tens que aparecer, Senhor. Assim como disse João Batista, que o Senhor cresça e que eu diminua. E que acho que esse deve ser o nosso comportamento. O comportamento cristão deve ser sempre esse, que Deus apareça e que nós, as coisas pecaminosas, as coisas da carne, as coisas humanas que existem em nós e que nos atrapalham tanto na caminhada, nesse quarto dia que estamos, que isso fique cada vez menor e que nós sejamos um reflexo do Senhor para toda a sociedade. Pai bendito, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, os pecados cometidos, os pecados que nem temos conhecimento que fizemos, mas que com certeza também cometemos. Queremos nesse momento Te pedir perdão e Te agradecer, Senhor, por podermos falar diretamente contigo, sem nenhum interlocutor, né? Sem ninguém que precise estar entre nós e Ti, a não ser Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, abençoa os pastores que estão aqui hoje, que eles continuem firmes na fé, amém, divulgando Senhor. O Teu Evangelho, Senhor. Fica conosco, Te pedimos, Te agradecemos, em nome santo de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Poder sentar? Nosso irmão Lenivaldo vai entoar mais um louvor, depois a irmã Alexandra fará a leitura da palavra. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como o serafim que cobre o rosto diante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti,
escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer, tua presença é meu prazer, tua presença é meu prazer, tua presença é meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Como é que estão os nossos corações? Está alegre seus corações? Então vamos dar uma salva de palmas a esse Cristo maravilhoso que está presente aqui conosco. Ele gosta de um povo alegre, Deus gosta de um povo feliz, de um povo que se entrega. Nós não estamos na presença de Deus? Alegria, amém? Peço que a igreja, por favor, fique de pé. Nossa irmã Alexandra vai fazer a leitura da palavra. Graça e paz. Vamos ler no livro de Êxodo, versículo 33, do 12 ao 17. Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 ao 17. 33. Amém? Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazer subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te, pelo teu nome também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e enche graças aos teus olhos.
e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, da maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Palavra do Senhor, e a igreja diz: graças a Deus. Nosso irmão Lenivaldo vai entoar mais um louvor. Depois nossa irmã Márcia fará a oração da entrega da palavra. Lenivaldo. Alegrar os nossos corações, a irmã Paula, a vizinha, ela veio, se dirigiu aqui, chegou do trabalho dela, que ela veio. Ela tem um banco de feira lá no distrito de São Lourenço, lá na praia, né? E ela veio trazer verduras e uma oferta para o nosso sopão. A gente nem começou o sopão ainda, mas está vendo o que é que Deus está fazendo? E está dizendo a gente, é louvar o Senhor, filho. Eu não acredito, não. Está vendo, pastor, como é que é? O povo que Deus está dizendo, presta atenção, vem louvar o Senhor, rapaz. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, né? Amém, porque o nosso louvor é o que a gente tem de mais precioso para Deus. Vamos adorar a Deus, porque tem momentos na vida que a gente precisa parar um pouco e pensar. Eu tenho vivido um momento diferente. Durante essa pandemia, já vi alguns testemunhos de Deus, tem mostrado algumas coisas e para mim não tem sido diferente, para mim tem sido um momento especial. Eu que fui infectado com vírus, eu passei 21 dias em tratamento e assim, aqueles dias de isolamento, eles nos mostram muitas coisas. Eles nos mostram quem é a nossa família, quem são, principalmente, nossos amigos. Mas de todos eles, de tudo isso que ele me mostrou, ficou a certeza de que sempre o principal amigo é Jesus. E eu tenho falado muito forte ao meu coração aquele de Sérgio Lopes que se chama O Amigo. Eu gostaria de cantar de novo com a igreja, que fala assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer,
Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu peço que a igreja, por favor, nos acompanhe em oração. Eu tenho certeza que os coraçãozinhos estão todos preparados, né, para a mensagem que o Senhor vai trazer para nós. E a gente fique atento, porque como a nossa irmã Cátia e o nosso irmão Lenivaldo falaram aqui, essa pandemia, não é nem para eu estar falando nesse momento, mas ela foi para que a gente olhasse para dentro de casa, para dentro da gente. A primeira casa nossa, onde nosso santo Deus habita, e para a nossa família, nosso lar, não é verdade? Algumas poucas famílias assim fizeram. Mas uma grande maioria, essa impressão que eu tenho, não conseguiram fazer isso. Então, vamos orar também em silêncio, acompanhando a oração da nossa irmã Márcia, e pedir pela misericórdia de Deus, não só pelo momento da palavra, mas pela misericórdia de Deus, para que Ele toque esses corações, porque o Senhor está voltando, pode ter certeza. Amém? Graça e paz, igreja. Fiquem em pé, por favor. Senhor Deus, Pai, infinita misericórdia, por teu grande amor e tua grande compaixão é que estamos hoje aqui. Estamos passando por essa pandemia com muita fé e com muita força, para honrar e glorificar cada dia mais o teu nome. Sabemos, Senhor, que esta pandemia só chegou por conta dos nossos pecados, por conta do que nós fizemos de errado. Deus não quer que ninguém sofra, Ele apenas permite, porque nós estamos pecando. Mas a misericórdia dele é infinita, é imensa, e é para honrá-lo e glorificá-lo que estamos aqui. Amém. Vamos honrá-lo cada dia mais, e que nossas casas, cada uma delas, seja um templo do Senhor. Amém, igreja? Você está, igreja? Essa irmã Márcia fica nervosa, não veio para o altar. O nosso pastor está se despedindo por hoje, porque ele está precisando voltar para Olinda por causa do transporte. O pastor, que Deus o acompanhe, como sempre tem feito. Venha, sim, venha. Infelizmente, eu vou ter que ir agora, porque eu vou voltar para Paulista. E transporte é meio complicado por aqui, né? Então eu tenho que sair mais cedo. Mas eu quero dizer que foi uma grande satisfação estar adorando o Deus vivo com vocês. E que em breve eu virei para nós estarmos, né, no caso eu, né, ficar até o final da celebração aqui com todos vocês, orando e glorificando. Aos que não me conhecem ainda, meu nome é Washington Luiz, mas todos me conhecem por pastor, porque nós perdemos a identidade, né? Então, quando você é ordenado, você perde a sua identidade. Então, meu nome é Washington Luiz, aqueles que ainda não me conhecem, eu sou pároco da Paróquia da Renovação em Paulista, ali em Jardim Paulista Baixo. A igreja irmã aqui do Bom Samaritano, a igreja que o pastor Walter já fez parte um dia lá da Renovação. Então, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês e, se Deus quiser, estarei aqui em outras ocasiões.
Que o Deus Todo-Poderoso abençoe todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu gostei, foi quando ele disse, se Deus quiser, estarei em muitas outras ocasiões aqui. Quem sabe o senhor vai ser removido para cá para não ter mais problema de transporte, né? Eu creio, também tenho fé feito você. Vá na paz do Senhor, meu irmão. Obrigado, viu? Dona Cátia. Ô, Cátia. Cátia, você retorna, né? Sim, senhora, rapidinho. Amém. Não é verdade? Quem está alegre, diga um amém, glória a Deus. Não é? É importante estarmos aqui. Eu tive lá na paróquia da Renovação, lá em Paulista. Eu passei algo em torno de 1 ano e 2 meses lá, 1 ano e 3 meses, pastor auxiliar, onde eu aprendi muito também. Nem todo canto a gente aprende. Foi muito importante. O pastor Washington ainda não estava lá, né? Só depois que eu fui para João Pessoa e ele foi removido para lá, mas é uma pessoa de Deus. E eu estou vendo que o Senhor está mostrando os caminhos a gente. Vamos fazer 1 ano, em outubro, e Ele está mostrando alguns sinais. Vamos continuar em oração. A nossa comunidade pode ter certeza que ela, sendo a vontade de Deus, ela irá crescer numericamente também, mas precisa crescer espiritualmente. É esse que a gente tem que estar preocupado. Porque o Senhor, como está em Atos capítulo 3, Ele vai acrescentando a igreja dele conforme a união da igreja, conforme a vontade de fazer a vontade de Jesus. Não é verdade? Ele vai acrescentando, mas nós estamos crescendo aqui em espírito. Eu não esqueço nunca o que nossa irmã Alcione falou, determinado dia, de que a gente cuida aqui de dentro e não de fora. E isso é muito, muito importante, porque eu vindo de Lenivaldo, quando vinha dentro do carro também, ele dizendo, pastor, tem um pastor amigo nosso, o qual eu tive lá no culto jovem, da Igreja do Povo, e que nós precisamos, estamos aqui para quebrar essa regra instituída por uma assembleia, por uma igreja pentecostal, que tem moldado as pessoas, as comunidades, praticamente as periféricas, de uma forma que hoje a gente começa a perceber que não tem atendido aquilo que Deus tem pedido. Não é verdade? Então nós somos instrumento do Senhor, isso muito me alegra o coração, porque são sinais. Nós sabemos que o anjo do Senhor está sempre perto da gente, às vezes a gente não percebe, não é verdade? E isso faz com que a gente, que é o nosso caso, acredite sempre. Então, na presença de Deus, é tão bom estar na presença de Deus. Quantas vezes a gente está com o coração assim, dilacerado, sangrando, quebrado, decepcionado com a humanidade, eu estou vendo, às vezes nem nos atinge, mas qual o comportamento que ela está tendo? Né? Ontem teve um bolinho lá para o nosso pequeno Valentim, porque lá perto de casa não precisa convidar menino, porque tem bem uns 500, sabe? Mas tem que, olha, com força. Ali atrás do carro, no balde do rio, tem muita criança, né? E ali, no Bom Tempo não, como é, do outro lado da ponte, do outro lado da Ipueira, na Ipueira. A gente está até fazendo uma campanha para comprar umas televisão, que eu acho que está faltando televisão, é por isso que tem muito menino. Né? Para os casais começarem a ver filme, tudinho, dá sono. Mas é muita criança, isso é muito bonito. Lá perto de casa tem uns 30 ou 40 meninos, mas tem mesmo. Mas eu estava conversando com... Tem uma que, inclusive, a mãe ficou de vir hoje conosco, e por razões alheias ao meu conhecimento, ela não pôde vir, mas eu estava conversando com a menina, e ela dizendo, eu quero que bote, que a minha sobrinha, a nossa sobrinha, colocou uma musicazinha daquela Pula na Muralha, aquela coisa. Foi algo simples, foi só para registrar o momento lá e alegrar aqueles meninos. E a menina disse, não bota esse louvor não, bote aquela bota as mãos na cintura, na perninha, que é a música do mundo, no pulinho, não sei o quê, uma coisa assim. Eu fiquei estarrecido. Digo, mas minha filha, vem cá, senta aqui perto de mim. E fui conversar com ela. Aí ela disse, minha mãe faz.
Minha irmã também, a mais velha, faz. Essas danças mudanas mesmo, né? Eu digo, e você? Qual a família que você quer ter? Ela disse, eu quero ser jogadora de futebol. Eu digo, mas por que jogadora de futebol? Ela disse, porque tem muitas mulheres. Ela, aquela voz assim, sabe, fazendo assim, meia incisiva, muito, sabe, já meia masculinizado. E a gente foi conversando mais um pouco, até ela, com os olhos um pouco lacrimejados, eu parei, mas mostrando a ela que ela precisava se aproximar de Deus. Mas, ao mesmo tempo, me veio a responsabilidade, porque até 5 meses atrás, 6 meses, perto do carnaval, nós tínhamos toda segunda-feira lá em casa um grupo familiar. E por questões de igreja mesmo, né, João Pessoa aqui, Sopão, e as atividades que eu me envolvi, qual estava junto com o Lenivaldo, o tempo ficou impressado. Shirley com o Valentim, no horário de Valentim dormir, né, entre 7 e 9 horas da noite, ela também não estava podendo dar assistência. E nós precisamos, orei muito ao Senhor e pedi permissão e demos uma parada neste momento. Mas ontem me veio o coração, Alexandra, se prepare, de que a gente precisa recomeçar tratando dessas crianças. Já não são mais os adultos, que os adultos é quem mais tem dificuldade de ter compromisso com as coisas de Deus. Já perceberam isso? Os adultos têm mais dificuldade de ter compromisso com as coisas de Deus, porque o nosso tempo, aparentemente, ele fica muito pequenininho. Se fosse 48 horas por dia, talvez ainda não desse. E a gente tem uma dificuldade muito grande no entendimento de que 3 horas que passamos, ou 5 horas que passamos durante a semana em uma igreja, ela não nos traz prejuízo, muito pelo contrário. Ela nos faz encher do Senhor, de nos colocar na presença de Deus, para que a gente possa enfrentar as dificuldades do mundo. Mas dificuldade é a partir dentro da família. Isso não é só com vocês, não, é comigo também. Isso que eu estou falando é para mim também. Que às vezes eu quero ser consumido, até falei com o Lenivaldo ainda há pouco, às vezes eu quero ser consumido por conta das atribuições muitas que eu estou tendo ainda, mas vão diminuir, porque a prioridade são as coisas de Deus. Nesse mesmo período, lá em Êxodo, que é onde é o texto que a gente vai meditar, no capítulo 33, eu peço que permaneçam com suas Bíblias abertas, no capítulo 33, nesse mesmo período, por conta dessa história toda, dessa confusão toda que o povo consegue fazer, num contexto deste momento, se nós voltarmos 2 ou 3 capítulos, nós vamos perceber que Moisés tinha subido ao monte, se encontrar com Deus e passar 40 dias ao monte Moreá. 40 dias ele passou lá, que foi buscar justamente as tábuas da lei, né? Os 10 mandamentos que nós conhecemos. Se você voltar um capítulo, pelo menos isso, eu creio, no capítulo 32, o texto deve começar na Bíblia de vocês também, dependendo da tradução, o bezerro de ouro, e depois nós vamos ver lá no versículo 18 do 32, aí a gente vai ver Moisés quebra as tábuas do testemunho. Não é isso? Isso no capítulo 32, um capítulo anterior. E depois no versículo 25, Moisés manda matar os idólatras. E no versículo 30, Moisés intercede pelo seu povo. Isso tudo no capítulo 32. Veja só o que é que está ocorrendo. Vocês encontraram na Bíblia de vocês? Amém? Pronto, então veja bem. No capítulo 32, a página anterior, creio que na Bíblia, no versículo 30, está assim, Moisés intercede pelo povo. Mas no 25 tem, Moisés manda matar os idólatras. E no versículo 1 do 32 tem o bezerro de ouro, né? E o 19 é Moisés quebra as tábuas do testemunho. Por que isso aconteceu? Por que isto aconteceu? Capítulo 33, ó, Senhor, nós estamos meditando no 32 só, de Êxodo, o capítulo anterior. Né? Só para a gente entender em que contexto está essa passagem onde Moisés roga a Deus pela sua presença.
no capítulo 33, versículo 12 a 17, que nós estamos meditando nele. No anterior, o povo, porque Moisés passou 40 dias lá no monte e estava na presença de Deus, recebendo instruções de Deus, recebendo os mandamentos de Deus, glorificando a Deus, porque o coração de Moisés estava voltado para a obra, para a missão que Deus deu, que foi justamente de levar o povo pelo deserto para ser purificado. 40 anos passaram, para entrar na terra da promessa, a terra que emana leite e mel, na Canaã. Mas por que passou 40 dias? Esse aqui é o povo de Israel, já está no deserto, não está no Egito mais, no Egito. Esse povo já se encontra no deserto. Mas veja o que é que eles fazem. Eu vou narrar rapidamente para vocês entenderem exatamente por que Moisés está cobrando isso aqui de Deus. Porque o texto que a gente está meditando, Moisés está dizendo a Deus aquilo que Deus falou. Vocês vão entender no transcorrer da meditação. Mas Moisés, quando quebra as tábuas do mandamento que ele pegou lá com Deus, imagina descer o monte com aquelas tábuas que eram em pedra, em baixo relevo, Deus escreveu. Descer, a dificuldade para descer com o peso daquele. Não tinha caminhonete, não tinha carro de mão, não tinha nada disso. Pelo amor à obra, a dificuldade, quanto Moisés deve ter se ralado, porque não era estrada asfaltada, não tinha guindaste. Imagina o amor que Moisés tinha e a compreensão que Moisés tinha da presença de Deus na vida dele, que ele precisava depender, e a Canaã verdadeira que Deus prometeu e promete a gente, não é aquela terra que até hoje está lá, terra de conflitos. A Canaã verdadeira, ela começa dentro dos nossos corações. Os céus, elas começam dentro dos nossos corações. Entendamos que se Deus está no trono da glória e Deus habita no meio do teu coração, nosso coração pode ser o céu. Pode ser transformado num céu, aqui uma parte do céu aqui na terra. Estando na presença de Deus. Moisés quebra essas tábuas e vai matar os idólatras, que era o povo separado de Deus, o povo que saiu do Egito. Veja, a gente não está falando dos egípcios, não está falando de outro, não estamos falando do povo separado de Deus. E o que aconteceu foi que, quando o povo viu que Moisés estava demorando, pediu a Arão, o irmão de Moisés, que depois, lá na frente, um dia nós iremos meditar nele, vai ser transformado num sacerdote. Até um dia a gente estudou aqui, logo no princípio da nossa comunidade, que tem as vestes sacerdotais. Mas o povo quer que Arão, que era um artesão, fizesse um bezerro de ouro, para adorar. Meus irmãos, meus irmãos, igreja amada, fazia pouco tempo que esse povo tinha passado pelo Mar Vermelho e tinha visto o poder de Deus abrir o mar para que eles passassem a pé enxuto. Fazia pouco tempo. Não faltou comida, não faltou água, não tiveram frio, as roupas não se desgastavam. Com 40 dias que Moisés passou no Monte Moriá, na presença de Deus para trazer as leis de Deus, esse povo já queria adorar um bezerro de ouro. Nós temos muitas pessoas, muitas mesmo, está havendo esvaziamento na igreja muito grande, ora por conta dos sacerdotes de Deus na igreja, mas ora também por conta da cabeça e da consciência de cada um, que se afasta e esfria da igreja do Senhor. Foi isso que aconteceu também. Então eles deixaram de adorar a Deus, de viver na presença de Deus e pegaram, transferiram para Moisés. Estavam idolatrando Moisés.
porque Deus não estava lá só porque Moisés estava, não. Deus estava lá porque ama cada um. Amor naquela época e ama hoje também a mim e a vocês. A presença de Deus se dá pelo amor que Ele nos tem, mas nós temos que amar a Deus também e ser obediente a Ele. E esse povo era totalmente desobediente. Eu fico estarrecido, mas volte a página para o capítulo 32, do versículo 25 a 29. Vamos ler essa passagem que é extremamente importante para a gente entender. Capítulo 33 de Êxodo, nós estamos meditando, capítulo 33 de Êxodo. Mas eu quero que vocês abram no capítulo 32, no versículo 25, fazer a leitura rápida. Preste bastante atenção, deixa que a palavra entre no teu coração, para que a gente entenda exatamente o que o Senhor está dizendo a mim e a vocês. Amém, igreja? Posso fazer a leitura? Mantenha sua Bíblia aberta. Êxodo 33, capítulo... Ajuda a Jane aí para abrir Êxodo 33, por favor. Abre aí, por favor. 25, versículo 25 a 29. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Tem alguém do Senhor aqui? Diga amém. Amém, glória a Deus. Venha a mim. Então se ajuntaram a eles todos os filhos de Levi. E disse-lhe, versículo 27, presta atenção, e disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e matem cada um a seu irmão, e a cada um a seu amigo, e a cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. É pesado nessa passagem. Imagina a gente ter que matar os pecadores hoje. Por amor de Deus. Quem gosta de fruto ruim aqui? Mangazeda, quem gosta? Coco aguado, quem gosta? Abacaxi azedo, quem gosta? Pronto. É assim que é o povo pecador. Porque com Deus os frutos vindo do povo de Deus, do coração transformado, são frutos bons. Veja em que ponto foi necessário chegar Moisés, que o Senhor mandou. Não é a morte física, mas é a morte espiritual. Esse povo não estava atendendo a Deus. Era dentro da nação separada por Deus. Nós temos no Novo Testamento Jesus dizendo: eu não vim para unir as famílias. Eu vim foi mesmo para separar dentro das famílias os bons do mal. Aí nós temos aquela parábola do trigo e do joio. Quando frutifica, a gente sabe o que é trigo e o que é joio. O que é joio vai ser feito torceira, como quem faz nas canas, mas tocado fogo, vai para o fogo do inferno. Mas quem é trigo feito vocês? Vocês têm buscado ser e eu tenho tentado também. Esse vai para o celeiro do Senhor. O celeiro do Senhor, nós guardamos aquilo que é bom, a gente guarda, então Deus vai nos guardar. Aquele povo era um povo obstinado. Então, Moisés estava falando com Deus e dizendo a Deus: Senhor, no capítulo 33, Senhor, eis que tu me disses: faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Em Gênesis capítulo 18, versículo 19, assim está escrita a palavra do Senhor: porque eu o tenho conhecido
que ele há de ordenar a ser filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para que agirem com justiça e juízo. Veja, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, o pai da fé. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E o Senhor está falando agora para mim e para vocês. Ele está dizendo a mim e a vocês que antes de ser formado no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. E o propósito de Deus na nossa vida não é de derrota. O propósito de Deus na nossa vida não é de perca. O propósito de Deus na nossa vida não é de separação. O propósito de Deus na nossa vida não é para que a gente viva amargurado, sofrido, jogado na lama. Muito pelo contrário. O propósito de Deus nas nossas vidas é que sejamos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, igreja? É isso que Ele quer de mim e de vocês. Ele nos conhece muito antes de ser gerado. E Jesus diz assim, deixa vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E ainda diz mais, sejais, aí é para mim e para vocês, sejais como ela. Sejais como ela. E o que é ser como as crianças? Veja quando a gente começou aqui falando de uma criança que já está com jeito masculino, uma menina já está com jeito masculino. Uma menina que já estava querendo, as danças delas são aquelas que exaltam o sexo. A pureza dela foi embora. E a mãe é mulher de programa. Vive na alvorada. Eu perguntei a ela, por que você não procura alguma casa de família, algo para fazer, a não ser isso? Ela disse, quem vai me querer? Eu disse, você procurou? Eu disse, eu sei que não vão me dar. Eu digo, você não quer fazer. Porque pode levar o não. Um não nós já temos nesse mundo aqui. Um não já temos nesse mundo. Mas o sim para a vida eterna que nos dá é o Senhor Jesus. O sim pelo amor que nos dá é o Senhor Jesus, porque Deus nos conhece antes mesmo de sermos gerados. Está escrito aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do ventre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Lá o que ele já disse em Jeremias, lá atrás. Sabe que nós somos profetas do Senhor? Nós podemos agir como profeta do Senhor? Profetiza bondade, justiça na vida das pessoas. Faz isso, usa a tua vida para edificar a vida das pessoas. Deus deu Jesus ao sacrifício da cruz, para que eu e vocês tivessem oportunidade de vida e vida em abundância, abençoando as nossas vidas. Mas o povo permanece buscando as coisas do mundo. No Evangelho de Jesus, segundo Santo João, capítulo 10, versículo 14, assim está a palavra do Senhor. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas sou conhecido. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Ele está dizendo para você e para mim, que ele é o teu pastor e o meu pastor também. Ai de mim, se eu achasse que era autossuficiente e quisesse dizer, eu sou pastor de vocês. Sigam os meus conselhos, estavam todo mundo frito. Misericórdia, Senhor. Mas é Jesus que diz, sou bom pastor. É Jesus que nos comissiona para as obras dele. É ele quem bota no nosso coração a vontade de fazermos cada um a sua obra. Como o irmão Borges observou aqui, eu estava glorificando a Deus e agradecendo a ele. Pelo coral, pelo louvor das meninas.
Já não tinha chegado ainda, mas teve no ensaio da terça-feira, que surgiu do coração de vocês a vontade de ensaiar. E foi bonito. Vocês fizeram com o coração, de dentro da alma. Isso é de Deus. É entender e aceitar o chamado do Senhor. Ser obediente à vontade dEle. Louvado seja Deus. Então, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece a ovelha. As ovelhas conhecem o bom pastor, perdão. Não conhece? A ovelha conhece o pastor dele? Vocês conhecem o pastor? Como é o nome dele? Como é o nome do pastor de vocês, igreja amada? Jesus! Jesus, eu sou auxiliar dele. Eu sou auxiliar de Jesus, comissionado por Deus. O nosso pastor é Jesus. Nós conhecemos a Jesus e ele nos conhece. Para viver na presença de Deus, precisa que o coração da gente diga assim, Senhor, me perdoa. Para viver na presença de Deus, tem que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Para viver na presença de Deus, tem que dizer assim, meu Deus, Senhor Jesus, meu amigo, Espírito Santo de Deus, meu guia, meu professor, tem misericórdia de mim, habita em mim, limpa o meu coração. Nós não vamos fazer o que aquele povo fez aqui em Êxodo, não. Idolatrar nada não, só a Deus. Glorificar só a Deus. Louvar só a Deus. Honrar a Deus. Obedecer a Deus. Porque dessa forma praticamos a justiça. E dessa forma, esse grande pastor, o sumo sacerdote, Rei dos reis, ele vai dizer, minhas ovelhas me conhecem. O caminho é estreito e apertado, mas a porta do aprisco, para os pastos verdejantes, eles sabem, eles entram, porque ele me segue. Amém, igreja? E é isso que nós precisamos fazer. Em 2 Timóteo, está assim escrito ao Senhor, capítulo 3, versículo 16, traze essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenhas contenda de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Se a gente usa a boa palavra, a palavra vinda de Deus, a palavra da sabedoria, a palavra que abençoa, a gente não traz contenda, não traz problema para os outros, não. Quem já foi prejudicado aqui por causa de fofoca? Quem já foi envolvido em fofoca aqui? E quem já fofocou também? Levantar os pés também. Se eu disser que não fiz, é mentira minha. Não é aquelas fofocas, não. Às vezes a gente constrói um mal-estar para as pessoas por conta da colocação da palavra nossa. Entende? Aquele povo só idolatrava, queria um bezerro de ouro, porque tem que estar vendo a imagem, tem que estar vendo a imagem com os olhos da carne, com os olhos humanos, e não é isso que Deus quer. Deus quer que eu e vocês olhem Ele com um olhar espiritual, e é dentro da gente que sai esse olhar. Essa transformação de dentro para fora que nós precisamos, e dessa forma nós estaremos na presença do Senhor nosso Deus, desse Jesus vivo, esse Espírito Santo que habita em nós e nos dá a direção, nos faz aquilo que Deus quer, que é para a edificação das nossas vidas e para a salvação das nossas almas, para o encontro glorificado, glorioso amanhã com Deus, no tempo dele. Para entendermos isso. E aí nós precisamos estar nos patrulhando. No capítulo 13, assim está escrito,
Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber os teus caminhos e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Moisés está lembrando aquilo que Deus disse lá atrás, e disse: Moisés, essa não farei uma grande nação. Vou fazer a separação dela. Abraão já tinha sido recolhido por Deus. José tinha passado pelo Egito e foi governador, o maior governador que o Egito teve. Até hoje o Egito é terra de bagunça. Mas José não se contaminou, não se afastou de Deus. Quem conhece a história de José aqui, diga um amém. Então a igreja disse um amém, conhece a história de José, todo mundo. E perceba que na história de José, ele não se afastou de Deus. E a história de José não foi fácil a vida dele. Traído de todos os jeitos. Principalmente pelos irmãos com inveja dele. Se os irmãos tivessem com o coração voltado para Deus verdadeiramente, tinham entendido que aquilo que que José estava falando, inclusive a questão da túnica, quando ele recebeu, ele dizendo que haveria de se curvar diante dele, que alimentaria o mundo, entenderiam que eram de Deus. Mas o que fizeram foi ao contrário. Quase que ceifam a vida de José. O irmão consanguíneo. Entende, igreja, como é difícil? Que está na decisão de cada um de nós, de querermos servir ao Senhor, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós somos milagres do Senhor. Nós somos milagres do Senhor. No Salmo 25, capítulo 25, versículo 14 e 15, está assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhe fará saber os seus consertos, os seus ensinamentos. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede ou das armadilhas do mundo. Veja o que é que o salmista está dizendo no versículo 15 do Salmo 25. Os meus olhos, os olhos espirituais, estão continuamente no Senhor. Pois ele, o Senhor, nosso Deus, tirará os meus pés das redes ou das armadilhas dos inimigos. Amém, igreja? É muito forte e muito profundo. Na presença do Senhor, viver na presença do Senhor, Ele vai nos dar livramento. Creio que todos nós aqui temos um testemunho de livramento, que às vezes a gente tem, mas não reconhece. Na presença do Senhor, entendemos o que é o livramento, porque nós sabemos que o inimigo arma contra a gente todos os dias. O inimigo nos faz ver coisas que a gente, na verdade, não está acontecendo. O inimigo nos faz ouvir coisas que, na verdade, não estão sendo faladas. O inimigo nos faz ter atitude que, na verdade, na presença de Deus, nós não teríamos. Tem pessoas que costumam responder imediatamente a uma colocação, sem medir as consequências do que está fazendo. Isso tem criado contendas e vendas. E nós lemos aqui o que é que diz, quando a gente vive na sabedoria do Senhor, a palavra evita contenda. Ligeiro só para estar na presença de Deus. Muitas vezes a gente pega numa situação, a gente, na metade da coisa, a gente já está rebatendo, botando outra palavra, colocando aquilo que não se encaixa.
e cria desentendimento. Muitas vezes, nós deixamos que a razão, se eu posso assim chamar, a razão humana prevaleça e a sabedoria de Deus em segundo plano. E quando a gente deixa a sabedoria de Deus em segundo plano, a gente quer adorar bezerro de ouro, a gente quer adorar carro, a gente quer adorar emprego, a gente quer adorar a mulher dos outros, marido dos outros, dinheiro dos outros, jardim dos outros, não sei o que, e esquece do que a gente pode ser e do que a gente tem, e deixa de glorificar a Deus, de agradecer a Deus, de louvar a Deus pelo que Ele tem nos dado, que seja abençoado. Porque o principal que Deus nos dá, o principal que Deus nos dá, de tudo isso que nós temos, é a possibilidade de vida eterna. Porque a gente tem medo de morrer aqui. Quando fala em morte, eu tenho um cunhado que está com, não sei, acho que 80, perto de 80 anos, mais ou menos. Ele tem um medo de morrer que se pela. Sabe? Ele toma banho de álcool e não respira para não pegar Covid. É um excesso de cuidado, sabe? Aí teve um probleminha aí, coração foi socorrido. Né? E eu tenho dito, há poucas oportunidades tenho tido ainda com ele, digo, Aldemir, e diga à minha mãe, constantemente, quando eu estou com ela, a gente conversando, diz, mãe, a gente tem que se preparar para morrer, mãe. Quando a gente fica com medo de morrer aqui, eu conheço pessoas que perderam pai e mãe. Eu conheço pessoas que perderam a única irmã que tinha. E já vai para os 60 e tantos anos. E sobreviveu, e viveu, e está aí, teve ascendência na vida. Porque foi a opção. Porque foi a opção de buscar e de confiar e de acreditar em Deus. De estar na presença de Deus. Ele nos dá o caminho. Não tenham medo de morrer. Mas todo pastor toda vez fala nisso. É porque nós estamos aqui. É isso que a palavra nos ensina. Para buscarmos a vida em abundância, a vida eterna. E aí tem aquilo que queima a gente, que é a palavra do Senhor. Porque é muito difícil, espontaneamente, a gente dizer, eu estou errado. Tem pessoas que têm a maior dificuldade de pedir desculpa, pedir perdão. Mas por que isso? O que é que constrói isso? Esse sentimento vem de Deus? Não vem. Se Deus deu Jesus para que houvesse o perdão, Ele se reconciliou com Ele mesmo. A história dele, a criação que Ele fez. Nós não devemos ter medo da morte. Devemos ter medo, sim, de como morremos. Como é que vai estar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração. Ele está cheio de quê? De Deus ou é do mundo? Do apego às coisas do mundo, eu vou deixar minha casa com quem? Ah, rapaz, a pessoa estivesse agora pensando assim, o medo da morte, e chegar e dizer assim, minha filha vai morrer, olha, Shirley Leibian de Oliveira Aleixo. Por favor, olha, eu não vou morrer agora não, mas quando eu morrer, se você arrumar um bonitinho e botar dentro de casa e for chamar Valentim, chamar ele de pai, eu venho puxar seu pé. Vê que está tudo errado. Tudo errado. Senhor, se tiver a hora de dizer, Senhor, que receba o meu espírito e guarde os meus. E dê proteção. E aí, se for um anjo que ele for mandar para a vida dela, amém. Que esteja respaldado na palavra do Senhor. Que faça valer o conhecimento, a sabedoria através da palavra do Senhor, para que os caminhos que Valentim aprender sejam do Senhor, porque não se desviará dele. Esse sentimento de posse que a gente tem, às vezes esse tem nos levado para longe de Deus, da presença de Deus. Porque se tem alguém que tem domínio e posse sobre nós, é Deus, que é o autor da vida. É o Criador. A Ele pertence a vida e a morte. A vitória de Jesus foi sobre a morte,
sobre o mal que nos aflige. Mas a luz dele brilha dentro de nós, pode brilhar dentro de nós, na presença de Deus. O mal não nos alcança. As dores da carne, elas são passageiras. As decepções, as experiências na vida, elas edificam a gente, se assim a gente quiser. Porque José, quando foi governador do Egito, Daniel, prefeito da Babilônia, eles sabiam da dificuldade que ia ter. Quantas pessoas no Egito tentaram contra a integridade de José? Ele disse, esse lugar é meu. Imagina isso? Não é verdade? Esse lugar é meu, e aí? O faraó disse a José, porque Deus colocou no coração de Faraó e mostrou quanto José, pelas vitórias que José teve contra o mal, quanto José seria importante para a humanidade, alimentar a humanidade. E nós precisamos alimentar o nosso próximo com a palavra do Senhor, a palavra da sabedoria, com as atitudes edificantes, amando ao próximo. Amém, igreja? E para conclusão, no versículo 17 do capítulo 33, assim está escrito. Bem rápido aqui, versículo 14, 15, 16, a gente encontra no versículo 14, chamando a atenção para as palavras-chave. Irás da minha presença contigo, os pecados nos afastam de Deus. Versículo 15, ele diz, na tua presença, se não for conosco, nós não teremos vitória na caminhada. O versículo 16, andando com Deus, somos separados. Aquela passagem que a gente leu de Êxodo, né, onde foi necessário matar os idólatras, os separados que andavam com Deus, a tribo de Levi. Levi vem os sacerdotes. Levi cuida do templo. Levi louva o Senhor, não é verdade? A tribo de Levi. Outros, óbvio que se juntaram. Que foram 3.000 pessoas, 3.000 homens, que foram mortos a fio de espada. Mas veja que Deus, aquele que vive na presença de Deus, são separados. Não foram eles que morreram pelo mal que praticavam, muito pelo contrário. Então, na presença de Deus, nós somos separados, nós somos santificados, somos santos. Quem se acha santo aqui, diga um amém, por favor. Amém. Por que são santos? Porque são separados das coisas do mundo. Não vivem praticando as coisas do mundo, muito pelo contrário, vivem aprendendo e vivendo as coisas de Deus, para a conclusão de Deus. O versículo 17, então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito. Está vendo? Fareis também isso que tem dito. Porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Podemos ler esse versículo 17 juntos? Então, Senhor, por favor, dá força a esses pulmões dessa igreja aqui, por favor, Senhor. Que eu não sei nem se eles mesmo ouviram, Pai, eu sei que falou para dentro do coração. Mas que saia essa máscara, por favor, mas possamos ler o versículo 17 junto. Então, glória a Deus. Deus está dizendo que conhece vocês pelo nome, a mim também. Conhecer nome é intimidade. Quem é aquele que vai ali? Quem é aquela que vai? Não, não é assim não. Ele conhece o nome de cada um aqui que está se entregando cada vez mais a Ele, que está buscando mais viver na presença dEle. Deus está dizendo a mim e a vocês, eu conheço pelo nome, porque eu tenho intimidade, eu te gerei. Não nasceste feito batata, na rama não, eu te gerei. Ele disse antes, eu te conheço antes mesmo de ser fruto do ventre da tua mãe. Eu te gerei, eu te conheço. Eu tenho um plano de salvação na tua vida. Eu tenho um plano de vitória na tua vida.
Eu tenho um plano de conquista na tua vida. E eu tenho um plano de te ver bem. De te ver bem. De te ver bem, meu irmão. Mas não pode se afastar de Deus. Não pode se afastar de Deus. Amém, igreja? É o marido de Márcia. Em Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16, assim está escrito a palavra do Senhor. E a oração da fé salva o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A oração nos leva a termos relação com Deus. E quando a gente busca verdadeiramente apresentar a Deus os nossos pecados, o nosso arrependimento, pedindo a misericórdia dele, amando a Deus, nossos pecados são perdoados. Se a palavra do Senhor, no versículo 16, está assim de Tiago, capítulo 5, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus. A oração justa, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que nosso irmão Moisés estava falando aqui a Deus, lembrando a Deus aquilo que Deus disse lá atrás, que Deus não esquece. E Deus confirmou a Moisés, no versículo 17, então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Sabeis que Deus vive junto de vocês. Façam tudo para que possam viver junto de Deus, para que a gente tenha a presença de Deus constantemente na nossa casa. Quando a gente entra na nossa casa, se temos Deus, a nossa casa é invadida pela glória do Senhor. Quando a gente vive na presença do Senhor, quando a gente chega na nossa casa, a gente leva a salvação para a nossa casa. Quando a gente vive na presença do Senhor, meu irmão. Todos aqueles, por mais pecadores que sejam hoje, um momento vai ter um encontro com Deus também. Porque ele vai conhecer Deus através da tua vida e da minha vida. A pregação do evangelho verdadeiro é aquela a qual a gente faz no dia a dia. O testemunho da nossa vida é a maior pregação do evangelho. Aquilo que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida para nos transformarmos em vasos de honra. Que fique essa mensagem nos nossos corações e possamos estar a cada dia mais buscando a presença do Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar comigo. Proclame na tua cabeça. Cada Deus não vai. O Senhor tem Queremos colocar aqui, Senhor, no teu altar, no altar espiritual, para que possamos ter usado por ti, meu Deus, na tua obra. Faz tudo aquilo que quiser na tua vida, e não por nós desejamos, não desejamos aquilo que nós, Senhor, que ali, Senhor, no tua Moisés, na terra, ainda no deserto. A força que nós a cura, a fome, a o amor seja predominante, seja, Senhor, a tua vontade, seja e que possamos
Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. E em nome dele que eu te agradeço, meu Deus. Amém, Pai. Amém. Amém. E com alegria possamos trazer nossos dízimos de oferta ao altar do Senhor. Com alegria, e, se possível, com a música, com louvor. Amém. Possamos trazer nossos dízimos de oferta ao altar do Senhor, para a manutenção da sua casa, da sua obra, em agradecimento a tudo que Ele tem feito por nós. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não posso ver. É a certeza que, apesar da grande luta, eu vou vencer. É a convicção de que as promessas vão acontecer. Vão acontecer. A fé é o meu porto seguro nos momentos de decepção. É a coragem para o recomeço na desilusão. É maior prova de que estou vivo e não desisto, não. A fé foi o que fez de Abraão amigo do grande Senhor. Foi o que ajudou José a vencer a prova e ser governador. E que impulsionou Davi quando o gigante derrotou. Essa igreja foi o filho de pé, abaixa só um pouco, não tem não, meu irmão. A fé Só abaixar um pouco. foi o que sustentou Moisés. Direciona a mão direita aqui para o altar do Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Pede a Deus para que nós não estejamos longe da presença dEle, que a cada dia Ele nos traga mais para perto dEle. E a igreja diz comigo: tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu, te damos. Amém, 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 amém. A igreja pode ficar sentada. O sopão, o Senhor está dizendo que a gente começa, tá certo? O sopão, Deus mandou dizer que quer que a gente comece. Paula veio para trazer essa mensagem. Não falei nada com ela, não disse nada. Entende? Ela entrou aqui 2 vezes, em 2 eventos, na inauguração da igreja, na consagração, e naquele evento com aquelas 270 crianças, eu creio. Ela veio trazer verdura e uma doação. O Senhor quer que o sopão comece. Então, vamos botar em oração. É para começar, a gente vai dar um jeito. Vamos ver se terça-feira não é... O estudo foi uma bênção, creio eu. Na quinta-feira, sabe? O Evangelho de Mateus, quinta-feira estaremos continuando, não é? Vamos elevar mais ainda nossas orações ao Senhor, para que a gente inicie esse sopão. Amém? A minha questão está no dia. Mas se for sexta-feira, vai ser sexta-feira daqui, o lado de Flecheiras. A gente começa aqui de 4h30, meia hora dá demais, né? Enfim, nós precisamos fazer. Vamos fazer? Foi liberado a abertura dos restaurantes, não é verdade? E de madrugada, quando eu estava orando, o Senhor colocou também no meu coração que possamos fazer uma reunião e promover uma feijoada aqui, para trazermos pessoas para conhecer a nossa obra, o propósito que Deus tem botado no nosso coração. Né? Como ela também não tem que ser a toque de caixa, né? Vamos pensar, vamos orar,
e temos espaço suficiente aqui para as pessoas estarem separadas, ou para vir pegar a feijoada e ir embora, não sei. Vamos pensar como a gente vai fazer. Mas vocês podem me ajudar nessa tarefa? Amém? Teremos que pedir doação dos ingredientes. E, se possível, que a gente possa botar a laje aqui nessa parte daqui da cozinha, daí, né? Dar mais segurança para estarmos guardando todos os objetos nossos. Som, essas coisas tudo, os utensílios da cozinha, até que papai permita que a gente faça algo do jeito que ele tem colocado, proposto. A ONG, ela está na fase final. Tenho me reunido mais com o Boris e Emanuel. A gente está formando a diretoria, viu? Alguém daqui vai ser convidado, já está para permanecer. Como o Lenivaldo, né, tá vindo também. E aí a ONG nós vamos buscar os convênios, vamos encher aqui de gente, de pessoas, para poder fazer curso, para poder mostrar que a gente pode ser diferente, a vida da gente pode ser transformada na presença do Senhor. Não é verdade? Então essa entidade vai nos dar essa oportunidade. É um trabalho sério, não tem ninguém sendo manipulado, muito pelo contrário, todos são conhecedores, não são leigos, não são pessoas analfabetas, são pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, não. Todos têm a participação para que a gente junto mostre que podemos ser honestos nesse mundo desmantelado. Nós podemos ser honestos. Quem vive a vida em Deus, a vida em Jesus Cristo, é honesto. Não tem desviozinho, não tem esse negócio, não. Podem dizer o que disserem sobre a gente. O que importa é o que Deus pensa sobre a gente. Mas não tem uma enroladinha aqui, outra enroladinha ali. Não faz, não é de Deus. Não é de Deus. Se Deus é justiça, é justo. Justo. É retidão. Então, se a gente é filho de Deus, somos discípulos de Deus, enviado de Deus, profeta de Deus, então nós temos que ser isso. É uma luta tremenda. Se está errado, está errado. Paciência. Reconhecer e vamos para cima. Amém? Alguém quer dar algum recado, alguma coisa? Amém? Então vamos ficar de pé, ninguém quer falar nada. O coral, olha, nosso amigo Lenivaldo, ele era quem ia dizer aqui, está se oferecendo para ajudar o louvor, ele já tem uma experiência muito boa, tá certo? Amanhã de tarde, possivelmente, a gente está vindo aqui para regular esse som, um menino que entende, para poder ficar ele já, né, mais direitinho. Obrigado aos internautas que estão nos acompanhando até então. Nos alegra muito o coração por estarem também, mesmo à distância, mas nas ondas da internet, ouvindo a palavra do Senhor e também estão em oração conosco. Não é verdade? Muito obrigado a todos os internautas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Fecha os olhos daqui na cabeça. Pai amado e querido, Pai de misericórdia e de amor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Eu te peço que nos dê uma semana de bênção, Senhor, uma semana de livramento na Tua presença, Pai. Que possamos estar atentos à Tua vontade, aos Teus ensinamentos e à Tua palavra, meu Deus. Que nos livre do mal, nos leva para casa na Tua santa segurança, Senhor, e que possamos estar em pé, de pé pela Tua força, Senhor, para fazermos a Tua obra. Cada dia amarmos mais o próximo, que assim, Senhor, eu sei que te alegrará o coração. Em nome de Jesus, só Deus, amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a força do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja, com as nossas famílias e com todo o povo de Deus pelo mundo afora. Ide na paz de Cristo. Seja corajoso e forte no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Ide em paz, na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.
O Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo sobre você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia.